Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, quem nos acompanha na plenária. Eu queria iniciar a fala de hoje, talvez falando por coisa boa, mas a coisa boa eu vou deixar no final. Jadson, que é o assessor, na verdade ele é o chefe de gabinete, deputado Ivan Nats, eu deixo para o final. Vamos começar um pouco de coisa mais ou menos boa. Vou falar de novo sobre o corredor exclusivo de ônibus. Eu fiz na sessão passada, senhores vereadores, um encaminhamento que foi aprovado por todos os vereadores aqui, onde nós solicitamos um teste para verificar se é possível nós estarmos com os corredores de ônibus compartilhados com as vans e com os táxis, conforme o projeto de lei que foi encaminhado nessa Casa Legislativa. Infelizmente ontem eu tive uma notícia não muito boa do presidente do CETEB, Marcelo Churub, onde ele me informa que ele não irá fazer o requerimento. Ele não irá dar o encaminhamento do teste, até porque ele entende que irá atrapalhar o sistema de transporte público e que não irá funcionar. Aí ele me fala da prioridade dos corredores, porque ele se perderia quando nós autorizássemos a isso. E aqui eu vou fazer alguns questionamentos. Como ele consegue afirmar isso se não foi feito nenhum tipo de teste no município de Blumenau? Como o sistema como é que um sistema desse vai funcionar? Como é que a gente vai estimular as pessoas a utilizar o transporte público se nós não temos ar-condicionado nos nossos ônibus? Como nós vamos estimular as pessoas a utilizar o transporte público? Porque ele disse que nós precisamos estimular as pessoas a utilizarem o transporte público, e eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Se as estações de pré-embarque, vereador Marcelo Lanzarin, eram com ar-condicionado, e agora elas não têm mais ar-condicionado. Como nós vamos fazer com que o sistema funcione se os pontos instalados hoje, atualmente, são menores do que os pontos anteriores? Por um acaso, essas pessoas já utilizaram ônibus? Já fizeram uso do transporte coletivo? Eu faço, eu já fiz uso. Não é possível que eles tenham ficado alguns ou vários minutos aguardando os ônibus, ou inclusive durante a chuva, porque hoje os pontos de ônibus, as pessoas sentam em 3 ou 4 pessoas, e acima disso, infelizmente, não tem como se utilizar o transporte coletivo. Então, eu venho fazer esse questionamento, o que o CETEB tem feito para estimular o sistema de transporte público na cidade de Blumenau? O que o CETEB tem feito? Se o cenário atual não incentiva o uso do transporte público, não é culpa minha, não é culpa dos vereadores que propuseram a legislação. Nós precisamos buscar alternativa para o transporte público e nós temos, sim, esta possibilidade aqui no município de Blumenau. Eu quero mostrar aqui uma reportagem do Santa, porque nós utilizamos, sim, existe inclusive liberação de transporte público nos horários de pico. E aqui na reportagem do Santa, o presidente me afirma que a liberação é feita nos horários de pico e não causa prejuízo algum ao transporte público. Como não causa prejuízo no horário de pico e a legislação que ela fala, em alguns momentos será utilizado o compartilhamento, essa legislação não pode? Eu levo a crer que a preocupação é outra. A preocupação é que o projeto venha a dar certo e aí cai por terra todo o entendimento, do executivo, em especial, me desculpa, nada pessoal, Lembrando que as vans escolares têm um único objetivo, vereador Marcelo Lanzarin, para que vereador Marcos da Rosa, que a gente possa fazer com que as nossas crianças cheguem em suas casas, não em 1h30, 2 horas, e sim em 50 minutos, para que a gente possa diminuir a quantidade de veículos aqui na região central. É só isso. A gente precisa de alternativa, e se nós não buscarmos alternativa, o trânsito vai parar. Então, de verdade, assim, uma medida não vai anular outra. E eu vou dar alguns exemplos. O município de Osasco, em São Paulo, tem a utilização de vans e táxi. O município de Goiânia tem a utilização de vans e táxis. O município de São Paulo tem a liberação de vans e táxis. Joinville tem a liberação dos táxis. E um estudo recentemente encaminhado pela revista Veja, ele fala que a liberação dos corredores de ônibus não trouxe nenhum prejuízo ao transporte público. Nós não podemos retroceder, gente. Eu não quero prejudicar o transporte público. Se em algum momento o transporte público for prejudicado, eu vou ser o primeiro a retirar o projeto. Mas o que a gente não pode é escutar
de que nós não iremos fazer nenhum tipo de encaminhamento no que diz respeito ao requerimento feito. Até porque, daí, presidente, eu vou fazer um encaminhamento de votação. A gente vai fazer um encaminhamento de votação aqui, essa Casa Legislativa é soberana. Se for votado favorável, ótimo. Se não for, infelizmente, a gente vai seguir para um outro encaminhamento, que é a cidade ficar parada. Presidente, me concederia mais um minuto para a conclusão? Mais um minuto, vereador Alexandre Caminha, para concluir seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu deixei por fim a parte boa, né? Até porque se não falo que só falo coisa ruim. Nós fizemos aqui na sexta-feira, na última sexta-feira, agora no dia 23, uma audiência pública das prioridades da região sul. E aqui eu conversei diretamente com o Jadson, que é amigo pessoal, enfim, morador do Garcia, chefe de gabinete do deputado Ivan Nats, sobre a necessidade de desassoreamento, né, do nosso Ribeirão Garcia. Prontamente nós conversamos, juntamente com os moradores ali da região da Emílio Thalma, a preocupação é grande deles, até porque eles sofreram muito no passado com isso. Fizemos o encaminhamento ontem, quero deixar bem claro isso, olhando para o Jadson pelo carinho que tem e pela agilidade. Ontem nós fizemos o encaminhamento de ofício e hoje o Jadson veio trazer em primeira mão, e aqui eu quero mostrar também na TVL, né, uma indicação do vereador Ivan Nats, que já conversaram já diretamente com o próprio governador e também com o próprio secretário de Defesa Civil do Estado, para que a gente possa fazer, sim, a drenagem e dragagem ali do Ribeirão Garcia. O que a gente precisa é disso. A gente precisa tirar as coisas do papel. Parabéns ao sempre atuante Jadson, também ao sempre atuante deputado Ivan Nats, sensibilizado com a cidade de Blumenau. Independente de posição partidária, a gente tem que pensar na cidade de Blumenau. Nós precisamos passar, esquece as questões partidárias. Nós estamos aqui para nos unir, independente de posição partidária. Eu e o vereador Adriano é do PT, né? Independente de posição partidária, fizemos uma grande ação na ligação Vera-Garcia. Tem mais de 10 mil visualizações. Será que nós estamos errados? Não é possível isso. Seria isso. Obrigado, presidente.